Tá todo mundo querendo ficar bonito, né? Cuidar da aparência, do visual, cuidar dos dentes. Isso tudo meio que deu uma misturada nos últimos tempos, né? Tem a questão da cirurgia plástica, mas também tem a harmonização facial, que se dá por meio que de tudo que compõe o rosto das pessoas. E por trás dessa questão da harmonização facial, claro, tem um mercado. E a gente vai entender um pouco desse mercado da harmonização facial, o mercado, de certa forma, dos dentistas, a gente já trouxe aqui no programa. E, por coincidência ou não, a filha de quem apresentou para a gente a profissão do dentista, a área odontológica, é que vai nos falar da harmonização facial. É a Paola Andrade, dentista especialista em harmonização facial. Obrigado, viu, doutora, pela sua presença aqui. Satisfação recebê-la. Obrigada a você pelo convite. E para a gente começar, todo mundo pode fazer uma harmonização facial? Então, poder pode, né? Mas a gente precisa sempre fazer um estudo prévio, né, do que realmente é necessário, para não ficar aquela coisa que todo mundo hoje está assustado, né? Mudar o rosto. Uhum. Então, assim, o que mais importa, assim, na harmonização é um estudo prévio. Uhum. Então, poder pode, mas tem que ter essa análise antes. E a harmonização facial, ela cabe para todo bolso hoje? Ou uma harmonização facial que aparecer como uma possibilidade muito boa financeira pode ser um grande problema também? Então, cabe com certeza, porque existem diversos produtos, né? A gente tem dos produtos mais baratos até os mais caros. Mas assim, igual eu trabalho fazendo sempre de pouco em pouco, sabe? A gente não precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente faz o que realmente importa, o que realmente o paciente quer. E aí nisso a gente divide também, a gente vai, né? Eu acho que cabe, né? Mas assim, é complicado porque cada pessoa tem uma condição, né? Mas a gente pode ir usar uns produtos mais com um custo financeiro mais em conta, né? Ou seja, a harmonização facial que a gente está falando aqui, ela virou um processo muito bem ali, uma linha bem tênue com outras ações. Lembra que a gente conversou até nos bastidores aqui, foi até que nos levou, olha, vamos conversar disso aqui depois, trazer isso aqui no programa. Foi o grande mote para a gente, né? Só que aí você foi para os Estados Unidos, a gente tentou achar uma agenda aí. A Paola está viajando aí, estudando bastante, né? Depois a gente vai entender um pouco mais o que eu estudo nessa área para chegar com o que é o aperfeiçoamento. Mas a verdade é que a gente está falando de um mercado de trabalho, e aí voltando a falar da questão do mercado da odontologia, que meio que tem uma linha tênue com os cirurgiões plásticos também. Como é que está se dando isso hoje? Eu me lembro que no início foi muito complexo. Continua essa complexidade? Continua difícil essa relação? Como é que tem sido hoje? Olha, para mim, eu não tenho visto essa rixa, né, entre aspas, né? Mas teve Já no passado. Teve, com certeza. Mas eu acho que assim, cada profissional tem que respeitar até que ponto pode ir, né? Nós, dentistas, a gente tem um conhecimento muito profundo sobre a anatomia da cabeça e do pescoço. Então, acho que assim, se a gente aprofundar bem os estudos na harmonização, fazer uma boa especialização, bons cursos, então, com certeza, a gente fica apto a isso, né? Mas tem que ter sempre o estudo. Então, acho que assim, a gente também tem que sempre respeitar até onde a gente pode ir. Eu tenho profissionais, cirurgiões, amigos cirurgiões plásticos, dermatologistas mesmo para cuidar de pele, né? Que é uma coisa que eu particularmente, eu prefiro indicar às vezes para um dermatologista, né? Cuidar mesmo de doenças, essas coisas, com certeza. Então, a gente tem que ter sempre um profissional que a gente saiba indicar, um bom dermatologista, um bom cirurgião plástico, saber até o limite que a gente pode ir, indicar. Porque, assim, eu particularmente já indiquei vários pacientes, tanto para dermatologista quanto para cirurgião plástico. Porque, né, tem gente que às vezes precisa de uma cirurgia.
entendeu? A gente tenta evitar na E às vezes é um harmonização. complemento ou um pré do que você vai fazer. Então, às vezes, a pessoa tem que passar por um outro profissional, às vezes, para depois fazer um procedimento que seja ali na arcada dentária, que seja no maxilar, né, que tem se utilizado muito, tem um afinamento do rosto. Ou seja, acaba que talvez desse racha, como você disse, talvez foi tido o entendimento de que é possível andar juntas as áreas, você indicando um, o outro indicando, ou seja, acabou que as coisas foram meio se organizando? Sim, eu acho que com certeza uma área pode complementar a outra, né? Mas assim, não precisa passar por algum outro profissional, seja médico, biomédico, tanto faz, para chegar num dentista para fazer os procedimentos, né? Uhum. Porque a gente precisa só, por exemplo, a gente não faz cirurgia plástica, lifting facial, que faz corte, essas coisas, sabe? Então, normalmente, se uma pessoa precisa desse tipo de procedimento, aí a gente indica para o cirurgião plástico. Uhum. Mas, assim, para vir na gente, preciso... Uma coisa que eu falo muito com meu pai lá na clínica, a gente é dentista, né? Então, a gente precisa... a gente tem como mais importante a reabilitação oral. Porque, às vezes, muitas das pessoas acham que o problema tá... porque meu lábio tá muito para dentro, mas às vezes é uma perda óssea, entendeu? Então, assim, a odontologia mesmo complementa muito a harmonização, muito, porque às vezes a gente faz uma reabilitação oral, aí vê que pode fazer uma cirurgia de lip lift, que é subir um pouco o lábio, everter, ou um preenchimento labial, entendeu? Até mesmo sustentar a face com ácido, né? Então, eu acho que assim, a odontologia caminha muito com a harmonização, mas quando precisa de um procedimento cirúrgico mais profundo, né? Aí a gente cabe a um cirurgião plástico. Pois é, nessa divisão toda, a gente está falando aqui, né, gente, da harmonização facial a partir de um trabalho, né, do dentista. E aí, bem pontuou a Paola, a gente tem aí os caminhos com outros profissionais. A cirurgia plástica, eu me lembro de ouvir de um cirurgião plástico que é mais ou menos como um voo de avião. Dá muito pouco problema, mas quando acontece o problema, é um problemaço, é um avião que cai. Então, o nível de acerto, né, de probabilidade de acerto ali nos procedimentos, ele é muito maior do que os que acontecem um erro e tudo mais, mas o erro, obviamente, chama atenção, é o erro que ganha mídia, é o erro que ganha destaque. No negócio, e a gente, lembrando sempre que a gente está num programa de negócio, a gente tem que lembrar que a gente está falando de algo que, além de cuidar da saúde, cuida do dinheiro. Sim. É um tipo de negócio que é considerado um negócio de risco também. Eu não estou falando que a cirurgia é de risco, mas o negócio é de risco. Você tem ali um limite em que as coisas podem necessariamente dar errado, seja a situação econômica do país, que as pessoas de repente não têm tanto dinheiro para investir, uma recessão maior, seja um momento de problema mesmo, numa cirurgia, ou esse mercado nada de braçada, independente de situação adversa? Olha, a harmonização é um mercado muito bom, né? É um mercado que a gente tem um retorno financeiro muito bom. O custo material, ele é alto, né? Então, assim, teve até um tempo atrás que teve não foi uma crise, mas teve uma falta de um material que todo mundo só conhece pelo nome dele, né? Botox. Que, na verdade, é a toxina botulínica. Foi ótimo você falar Botox, ninguém ia lembrar, porque a marca ficou mais forte, né? Isso. E foi a marca mesmo que ficou em falta, né, no mercado. Então, assim, teve isso eu não sei se... Foi em São Paulo, porque eu me especializei lá. E Belo Horizonte teve também um pouco, sabe? Mas eles até falaram que ia parar de um tempo e tal, mas voltou rapidinho. Então, deu um susto na gente, né? Porque tem muita gente que exige que seja o Botox. Eu, particularmente, eu só uso Botox e Dysport, que são as duas marcas que eu mais amo da toxina botulínica. Mas, em questão, assim, de mercado, eu acho que não tem um problema muito grande que possa acontecer. E lembrando sempre que esse amar seu não é aquele amar de quem gosta de passar um produto no cabelo e amou, não. É porque você testou, viu o que deu. Então, quer dizer, você tem todo
um parâmetro ali a ser utilizado. Passa, então, pela escolha dos bons equipamentos para ter menos problema, né? Mas existem outras, lógico que existem outras marcas também sensacionais, maravilhosas, são as que eu uso, né? Ou seja, porque, mas de qualquer maneira, a escolha de quem está do outro lado, a gente vai falar muito para você que está do outro lado, para entender um pouco esse panorama, mas para o profissional que está do lado de cá do balcão, ele precisa pensar em quem que ele coloca para atender, em quem que ele faz o atendimento, mas ele precisa entender que, de repente, ele vai usar uma marca botulínica lá, o Botox, vai usar esse procedimento, é o melhor, mas aí você vai testando outras marcas, vai buscando outras marcas. Eu sei que o Botox, nessa dificuldade de entrega, né, em meio à pandemia e tudo mais, teve um concorrente que cresceu muito, que foi, né, eu me lembro muito de acompanhar esse cenário. Hoje há, nessas especializações, interesse em conhecer novos produtos, porque a gente sabe muito bem como funciona, né, essa questão médica, essa questão clínica, né, quase que uma junção, né, as empresas procuram os profissionais, apresentam os produtos, tem todo um mercado disso, mas não pode ser só isso, tem que ser o que você acredita, o que você coloca fé, né? E tem que estar sempre, com certeza, estudando outras marcas, né, outros produtos, porque eles estão ali numa corrida, né, para sempre estar evoluindo e trazendo o melhor. Até para cativar a confiança de todo mundo, né? Então, assim, lógico que tem que estar sempre ali testando e provando outros. Muito bem, estamos recebendo aqui no Economia e Agora de hoje a Paola Andrade, dentista especialista em harmonização facial. Doutora, a gente vai para o intervalo. Eu quero deixar uma questão aqui para a gente discutir. A turma deve estar assim, gente, que faz, hein? É que eu procuro e tal. A relação com o cliente, a pessoa ela chega das mais diversas formas, né? Às vezes a pessoa quer parecer, ela tem um referencial, tem uma foto de alguém do cinema, da televisão que ela quer ficar parecida, ela quer resolver um problema físico que aquilo ali está atrapalhando. Como é que é essa relação do dia a dia com o paciente / cliente, para que tudo dê certo? O que você leva em consideração desde o início até o final e até o acompanhamento pós-final ainda da cirurgia? A gente vai para o intervalo e volta rapidinho. Eu só quero lembrar que você está aqui no canal Viver Brasil, que é o canal do Conexão Empresarial. E o Conexão Empresarial acontece todo mês. Todo mês tem um evento especial e no meio do ano tem um evento que está chegando em Araxá, na linda Araxá, com Conexão Empresarial super especial e já tem presença confirmada do governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Breve intervalo, a gente volta já já.